Olá, eu sou Marília Araújo, biomédica, e hoje iremos fazer uma revisão sobre hemoterapia, sobre o sistema BO e sobre hemostasia. Quando falamos em hemoterapia, estamos utilizando o sangue como forma terapêutica, para que esse sangue possa suprir uma necessidade momentânea, para que esse sangue possa suprir uma falha do próprio corpo, para que esse sangue possa ajudar em alguma situação, seja por doença hereditária, seja por doença adquirida, seja por uma necessidade de momento. Então, quando realizamos essa transfusão, essa terapia com sangue, podemos aí transfundir só o que o paciente necessita ou podemos transfundir uma bolsa de sangue total, de sangue completo. Geralmente transfundimos só a necessidade do paciente. Então, se o paciente tem a necessidade aí de só receber plaquetas, só transfundimos plaquetas. Se ele tem a necessidade de receber hemácias, só transfundimos hemácias. Então, se ele tem uma anemia, transfundimos as hemácias. Se ele tem uma deficiência aí de fatores de coagulação ou de plaquetas, transfundimos o que for necessário. E para que esse sangue esteja ideal, realizamos testes, exames, para que a gente tenha certeza de que o paciente, que vai receber esse sangue, estará recebendo um sangue de excelência, um sangue de qualidade, isento de micro-organismos, isento de alguma patologia, de alguma doença, que possa ter aí uma transferência de doença junto com essa transfusão. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça. Então, a gente faz vários testes imunohematológicos e faz testes sorológicos para testar a qualidade desse sangue. Então, pacientes com distúrbios de hemostasia, de fatores de coagulação, de plaquetas, com anemias, todos eles fazem tratamento com hemoterapia. Tem também aqueles pacientes que perderam um grande volume de sangue, como o caso de pacientes que passaram por hemorragias ou por alguma cirurgia que vai necessitar aí de um aporte de sangue. Então, ele é solicitado junto ao HEMOP e o HEMOP tem que estar com essa bolsa de sangue ou com esse fator, esse hemocomponente hemoderivado pronto para atender esse paciente. Então, na hemoterapia, a gente tem aí o emprego terapêutico do sangue, para ser utilizado tanto com seus hemocomponentes, que são, como o nome já diz, componentes desse sangue. Então, eu tenho aí concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas e acrescentem concentrado de leucócito, por favor. E temos os hemoderivados, que são produtos feitos pela indústria farmacêutica, que utiliza como matéria-prima componentes do sangue para fazer os hemoderivados. Então, como exemplo disso, eu tenho albuminas, as imunoglobulinas, os fatores de coagulação, pacientes aí hemofílicos. Então, o sangue ele deve ser obtido de forma altruísta, ou seja, voluntária, e ele também deve ser fornecido de forma gratuita. Ele segue aí os padrões do SUS, então ele vai seguir todas as diretrizes do SUS. Então, ele é público, ele é impedido de ter qualquer custo, que seja cobrado qualquer custo a esse paciente que vai receber esse sangue. Ele é protegido por lei, a Lei 10.205 de 2001 da Constituição Federal, onde diz que os pilares do SUS regem também aí a hemoterapia, a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. Então, desde a coleta, o processamento, estocagem, distribuição e a aplicação desse sangue, dos componentes hemoderivados, é tudo protegido por lei.
Dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Realizamos aí os testes imunohematológicos, né, para identificar o tipo sanguíneo dessa pessoa, o fator RH, provas confirmatórias, como a pesquisa do DEFRACO, temos provas direta e reversa, tem o teste de combis direto, tem a prova de compatibilidade. Então, além de fazer todos esses testes, ainda realizamos uma prova de compatibilidade para ver se existe alguma possível reação entre o sangue do doador e do receptor. Fazemos ainda a reclassificação do sistema ABO-RH, tanto do doador como do receptor, no momento quando vai ser feita essa transfusão, para ter uma certeza maior aí que não tem nenhuma falha com esse sangue. Então, quando está sendo etiquetado esse sangue, eu posso ter um erro de colagem aí de etiqueta e esse sangue nessa bolsa não ser o mesmo que está sendo indicado na etiqueta. Então, para isso, existe, a gente chama de macarrão, que é uma mangueirinha, que ela fica presa à bolsa, cheia de sangue, e cada vez que eu preciso fazer um teste desse sangue, eu corto um pedacinho daquela mangueirinha que vai ter sangue dentro e eu realizo todos esses testes novamente. A transfusão ele é uma terapia que deve ser feita com todas as recomendações e todos os cuidados, porque a gente tem um risco grande aí de reação transfusional desfavorável, né? Onde esse paciente pode vir até a óbito, dependendo da intensidade dessa reação. Então, só é solicitada transfusão quando é estritamente necessário. Então, existe alguns tipos de transfusão aí, tanto das que são transfundidas apenas os hemocomponentes, como do sangue total. Existe o isogrupo e o heterogrupo, ou seja, pessoas de grupos diferentes, pessoas de grupos iguais, né? Heterogrupos são grupos sanguíneos diferentes e isogrupo, grupos sanguíneos iguais. Então, é possível a gente transfundir para um paciente uma bolsa de sangue que não seja o mesmo tipo sanguíneo dele, porém, uma bolsa aí do que ele necessite, porém, sem ter que ser o tipo sanguíneo dele. O ideal é que seja o mesmo tipo sanguíneo, compatível, porém, se não existir esse sangue, ele pode receber uma bolsa aí de vinda do sangue O, certo? Que é o doador universal, e temos o AB como receptor universal. Então, os tipos de transfusão dependem do caso que cada uma foi empregada, né? Eu tenho a transfusão programada, onde eu tenho dia e hora marcado, onde é agendado, né? Por exemplo, de uma cirurgia, onde o médico vai agendar que ele pode vir a utilizar esse tipo de sangue para esse paciente que vai estar no bloco cirúrgico. Então, o EMOP já envia, né, e fica de alerta sobre esse tipo sanguíneo. Então, vai ser uma transfusão programada para aquelas pessoas que realizam sempre também aí esse tratamento, né? Então, eles já têm aí dias certos de fazer seu tratamento e também seria uma transfusão programada. Temos as não urgentes, onde é aquelas que em até 24 horas tem que ser feita. Temos as urgentes, que devem ser realizadas até 3 horas. E as de extrema urgência, que é aquelas que põem em risco a vida desse paciente e deve ser feita o mais rápido possível. Temos aí os tipos de doadores, que são doadores espontâneos, aqueles que vão ao EMOP, e no caso o nosso é EMOP, né? São os hemocentros, na verdade, em cada região tem o seu hemocentro. O nosso aqui, da nossa região de Pernambuco, é o EMOP. Então, os espontâneos, eles se dirigem até o hemocentro e dizem da sua vontade aí de doar para qualquer pessoa que esteja necessitando ou para armazenamento no EMOP. Temos os doadores de reposição, que são aqueles que vão doar para uma pessoa específica. Então, chega no EMOP já com o nome da pessoa, onde ela está internada, né? Muitas vezes, e já diz
que quer fazer aquela doação para essa pessoa. Existe também alguns hospitais que utilizam o sangue que está lá e dizem à família pedem que a família reponha aquele sangue que o paciente utilizou. Isso é um doador de reposição. Existem também os doadores autólogos, são aqueles que doam para si mesmo. Então, se eu tenho uma cirurgia programada e eu quero doar para mim mesma, eu procuro um Hemop, né, com todo o acompanhamento médico e vai ser feita ali uma doação e vai ser armazenada e guardada para ser utilizada na própria pessoa, se houver necessidade. Isso vai eliminar riscos de reação pós-transfusional, porque mesmo de grupos iguais, mesmo pessoas que recebem transfusão de grupos sanguíneos iguais aos seus, podem ter aí ainda uma reação transfusional. Então, existem qualificações, além de todas as testagens realizadas. Esse doador ele não pode ser tóxico dependente, ele tem que ter bons hábitos de vida, bom hábito em vida sexual e bom estado físico e emocional. E, se possível, uma alimentação regrada, né? E atividades físicas, sem consumo também de alérgenos, de medicações agressivas. Temos aí alguns impedimentos que são definitivos para o doador. Então, esses aí, se o doador de sangue vier a ter qualquer um deles, ele não poderá mais doar. Temos também os impedimentos temporários, que são aqueles, como o nome já diz, que quando passarem, a pessoa pode voltar a vir doar. Então, eu tenho como definitivos algumas hepatites, tenho AIDS e HIV, tem AIDS ou HIV, né? Tem o HTLV1 e 2, ou doenças associadas, doença de Chagas, malária, tuberculose, leishmaniose visceral, que é aí o calazar, esquistossomose, brucelose, pessoas que fizeram enxerto de dura mater, ou seja, nessa caixa craniana, pessoas que tiveram câncer ou com problemas de saúde sério em órgãos que são vitais, pessoas diabéticas que fazem uso de insulina, só as que fazem uso de insulina. Pessoas diabéticas que têm a diabetes controlada e não fazem uso de insulina podem doar se tiver tudo ok no dia e no momento da doação. Pessoas transplantadas, né, que já fizeram transplantes, também não doam. E usuários de drogas ilícitas, injetáveis. Falhas humanas. Sim, como impedimentos aí temporários. Eu tenho aí, por exemplo, pessoas que estão gripadas, pessoas que tiveram alguma infecção, gestantes. São situações aí que, quando forem resolvidas, essa pessoa pode voltar a ser doador. Eu tenho complicações em doações, tanto por conta de reações transfusionais, como por falha humana, como por formação de trombos, contaminação e sensibilização desse paciente. Eu tenho aí os procedimentos de triagem, né, para se avaliar esse doador, se ele realmente é apto ou não a doar esse sangue, que tem que estar íntegro. O doador vai passar por uma triagem ou vai preencher um formulário, onde ele deve ser honesto e claro. Ele preenche o termo de consentimento, dizendo que está ali de livre e espontânea vontade, tem sua pressão aferida e a temperatura, e é coletado dele uma bolsa de 450 ml de sangue, o qual essa bolsa já tem anticoagulante e tem aditivos para preservar essas células. Além disso, é coletado o tubo para a realização de exames. Esses exames são, além dos imunohematológicos que eu já citei, temos aí os de hepatite B e C, de Chagas, sífilis, HIV e o HTLV. Após essa doação, esse paciente tem que ter alguns cuidados, né, para preservar a sua integridade, como não fazer movimentos vigorosos, atividade física intensa, não fazer pressão ou pegar peso no braço onde foi realizada a doação,
permanecer nesse hemocentro por um tempo para que a gente tenha certeza de que essa pequena lesão foi sarada, né? Essa hemorragiazinha pequena foi controlada e que esse paciente já pode sair. Lembrando que quando a gente punciona um vaso, a gente está fazendo ali uma lesão nesse vaso. E os fatores de coagulação vão entrar em ação juntamente com as plaquetas, né? A homeostase primária e secundária, para que esse local seja regenerado e para que ele tenha ali um tampão, né? Um trombo que vai funcionar como uma tampa para que esse sangue não extravase. Então, essa pequena extravasamento de sangue logo quando a gente tira a agulha vai ser solucionado aí pela hemostasia. Então, enquanto isso acontece, esse paciente deve ficar no hemocentro. Também porque ele vai perder um volume de líquido e ele pode se sentir mal. Não porque a retirada desse sangue vai fazer mal a ele, mas se o paciente não tiver em condições de hidratação boas, ele pode sentir a perca aí desse líquido, né, desses 450 ml que foi retirado dele. Tem que respeitar o prazo de doação de 2 a 3 meses para homem e de 3 a 4 meses para mulheres. Temos aí duas formas de fazer essa transfusão, tanto do método simples como através da aferese. A aferese, a diferença é que todo o sangue do doador passa por uma máquina, essa quantidade necessária vai passar pela máquina e depois essa máquina vai separar o que o paciente, o receptor, vai precisar e o resto do sangue volta para o doador. Então, só é retirado dele o que for necessário para transfundir. E é transfundido para esse outro paciente, para esse paciente que está recebendo aí esses hemocomponentes ou fazendo aí esse tratamento. Então, pode ser feito pelo método tradicional, onde é coletado também uma bolsa de sangue com 450 ml, que a gente chama de bolsa mãe, onde vão ser separados aí todos os hemocomponentes para bolsas satélites e vai ser só transfundido o que a pessoa que está necessitando naquele momento. O processamento desse sangue passa pela centrifugação. Primeiro ele fica em repouso, depois ele vai ser centrifugado, vai ocorrer a separação dos fatores, né, a separação dos componentes desse sangue, ele vai ser rotulado e armazenado para que ele possa vir a ser testado e utilizado como forma de tratamento. 1 hora aí de repouso, né, para fazer essa separação e 2 horas se for fazer desagregação de plaquetas. Aqui eu tenho uma imagem aí de uma centrífuga específica para essas bolsas, ó, e aqui a gente já visualiza que eu tenho a separação de fases. Aqui é a porção celular embaixo e a porção líquida de plasma em cima. Aqui mais claro, ó, o sangue total, né? As mangueirinhas das bolsas satélites e aqui eu tenho o plasma vindo da bolsa mãe para a bolsa satélite. Aqui eu tenho o plasma sendo separado, eu tinha a bolsa de sangue total e essa máquina vai separando, enviando o plasma direto para a bolsa satélite, que vai estar presa à bolsa mãe e fazendo a separação dessa porção líquida. Depois ela vai ser lacrada e essa mangueirinha que ele está lacrando fica sendo a que a gente pode fazer alguns exames se for necessário. No caso aí, no hemocentro é necessário, né? Aqui eu tenho, para visualizar melhor, eu tenho a bolsa mãe e tenho a bolsa satélite, né? As outras bolsas que são agregadas a ela, que a gente chama de bolsa satélite. Então, eu tenho a mãe e presa a ela eu tenho outras bolsas que vão servir para separar os componentes desse sangue em um sistema fechado para não ocorrer nenhum tipo de contaminação. Aqui eu tenho alguns aditivos, né, que utilizamos para que essa preservação de células seja adequada e para que essa bolsa de sangue ou de hemocomponente dure mais tempo. Aqui eu tenho a etiqueta, né, com todas as informações
Os testes sorológicos que foram realizados, aqui sífilis, chagas, hepatites B e C, HIV, HTLV1 e 2. Tem aqui pesquisa de anticorpos irregulares, que é feita lá pelo COMBIS, negativo. Tenho aí eletroforese de hemoglobina 2, que é para um tipo de patologia. Tenho aqui a data da coleta, o horário, o sexo do doador. Tenho a data de vencimento dessa bolsa. E tenho aqui o tipo sanguíneo e o fator RH. Tenho aqui também o que tenho nessa bolsa, CH concentrado de hemácias, pobre em leucócitos, porque basicamente foram retirados os leucócitos daí e só deixadas as hemácias. Porém, pode ter ficado um ou outro, por isso que eles dizem pobre não isento. Após isso, todos os hemocomponentes e todas as bolsas são refrigeradas, né, em lugares específicos, câmeras frias, né, específicas e com alarme, com sensores de temperatura. E cada prateleira vai ser identificada aí, seja com o grupo sanguíneo, seja com o grupo sanguíneo fator RH e com o componente que tem naquela bolsa. Aqui é uma câmera, né, de refrigeração, onde os sangues são todos, os hemocomponentes, serão todos separados, cada um em sua gavetinha. Aqui são todos os tipos A, todos os doadores que foram tipo A. Aqui eu tenho um processo de plasma fresco, né, congelado, um processo por plasma fresco congelado de 6 horas de separação e por plasma fresco congelado em 24 horas de 18 a 24 horas. Aqui eu tenho o quadro de transfusão para doador e receptor, né? Então aqui eu tenho pessoas do tipo sanguíneo O positivo, elas recebem de O, tanto positivo como negativo. Pessoas do grupo sanguíneo A positivo recebem também de A positivo e negativo, B positivo e negativo. AB podem receber de todos os tipos sanguíneos, positivo e negativo, porque ele é o receptor universal, já que ele não tem anticorpos, né, contra nenhum tipo sanguíneo, ele pode receber de todos. Tem os tipos negativos, geralmente só vão receber aí do seu próprio tipo sanguíneo, com exceção do AB, que ele pode receber de A, de B, e todos eles podem receber de O, mas só se for extremamente necessário, e esse receptor estará sensibilizado para o resto da vida. Temos aí as hemostasias como um preparo, né? A gente tem que ter um paciente que ele tem uma boa hemostasia, um doador com boa hemostasia, para que ele possa doar esse sangue, que ele esteja íntegro. E o paciente também, na hora que tem distúrbios, alguns pacientes têm distúrbios aí de hemostasia por não produzirem esses fatores de coagulação, ou por eles não serem ativados, ou porque tem um déficit aí na quantidade de plaquetas e precisam receber transfusão para equilibrar a homeostasia. A hemostasia é como a gente chama, onde eu tenho um equilíbrio. Então, a hemostasia é o equilíbrio que existe, que mantém no nosso corpo o sangue fluido, nem causando trombos, nem causando hemorragias. Então, é o que mantém em harmonia o nosso sangue. Eu tenho a hemostasia primária, secundária e terciária. Aqui eu tenho um resumo sobre as hemostasias. Na hemostasia primária, como evento principal, eu tenho aí a formação do tampão plaquetário para impedir que esse sangue extravase, para acabar essa hemorragia. Então, a hemostasia primária serve para estancar o sangramento. Já a secundária, assim que a primária é ativada, ela já avisa para a secundária. Então, uma ativa a outra para que a secundária venha ajudar esse tampão plaquetário. Então, os fatores de coagulação entram em ação
né, a cascata dos fatores de coagulação, onde acontece também aí a formação da rede de fibrina. Então, eu tenho o tampão plaquetário, mais utilização dos fatores de coagulação e formação de rede de fibrina, formando aí um trombo. E a hemorragia, formando aí essa proteção, né, para que eu não tenha extravasamento desse sangue. Se eu só tivesse aí a hemorragia primária, eu não conseguiria essas plaquetas sozinhas evitar esse sangramento. Elas acabariam pelo fluxo sanguíneo sendo levadas e esse paciente voltaria a sangrar. Então, a hemostasia secundária é o que dá o suporte para essa hemostasia primária. Então, ela vai lá e reforça essa hemostasia primária. E na terciária temos aí a dissolução, né, da rede de fibrina e as células fagocitárias vêm, fagocitam o que for necessário e as outras ganham a corrente sanguínea. Então, para avaliar a hemostasia desse paciente, eu posso pedir exames à parte ou eu posso pedir o coagulograma, que é uma bateria de exames onde eu avalio tanto a via primária como a hemostasia secundária. Não é necessário jejum, porém, se puder ser feito um jejum de 2 horas, é o indicado para eliminar aí qualquer tipo de interferências. E se estiver fazendo uso de antibiótico, deve evitá-lo por pelo menos 10 dias ou informar o seu uso. Temos aí todos os exames, né, todas as testagens que compõem um coagulograma. Então, o médico pode pedir como coagulograma, que seriam todos esses, ou ele pode pedir só separadamente, só TS, TP, TTPA, TC, né? E contagem de plaquetas. Ou ele pode pedir, a maioria só pede TS, TC, TP e TTPA. Porém, o coagulograma seriam todos esses juntos. Então, eu tenho tempo de sangria, prova do laço, contagem de plaquetas, agregação plaquetária, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada e o tempo de coagulação. Essa primeira linha aqui de exames, o TS, o PL, o CP e o AP, vão avaliar a homeostase primária. Já o TP, o TTPA e o TC vão avaliar a homeostase secundária. Então, pacientes com distúrbios em homeostase também fazem tratamento com hemoterapia. Muito obrigada a todos e um bom estudo.